para o nosso serviço cada vez mais por amor ao Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã, por essa oportunidade que a gente tem de meditar na obra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, porque queremos, Pai, fomos persuadidos pelo Senhor e queremos ajustar a nossa vida à Tua lei, à Tua palavra, Senhor. Precisamos da Tua lei, dos Teus mandamentos, dos Teus ensinamentos, Senhor, para santificar a nossa vida. E para isso, Senhor, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu plenamente a lei, para nos dar a capacidade, Senhor, nos habilitar a andarmos em novidade de vida. Faz assim, Pai, muda nosso coração, para que então as nossas atitudes possam acompanhar essa conversão todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Queridos, para a gente fazer uma breve revisão aí, aproveitando que essa semana nós celebramos aí o aniversário, né, da Reforma Protestante, eu quero que alguém explique aí para os colegas, para todos nós aqui, qual é a diferença, por que a gente chama de Reforma Protestante e não de Revolução Protestante? Por que não é uma Revolução Protestante? É uma Reforma Protestante. Mais alto, para a galera lá. Muito bom. Deu para ouvir daí? Não é isso? Não é e nunca foi o ideal da igreja, nunca foi a proposta da igreja, desde dos apóstolos, desde a época do Antigo Testamento, no próprio Senhor Jesus Cristo, nunca foi a proposta do Senhor Jesus Cristo, nem dos apóstolos, nem da igreja, destruir o que foi construído no passado. Esse trabalho de desconstrução não é o trabalho da igreja. Destruir completamente aquilo que foi construído no passado, esse não foi a proposta dos reformadores. Porque a tradição que nós herdamos, nós vimos aqui, que essa tradição tem muito a nos ensinar. A igreja cristã, a teologia cristã, a doutrina cristã, ela é passada de geração em geração por homens que guardaram fielmente e transmitiram, foram aptos a transmitir a outros homens idôneos também, e assim dar seguimento à fé cristã histórica. Então não faz parte do DNA da igreja esse espírito revolucionário, um espírito que se volta para o passado e considera tudo que foi legado do passado como algo ruim, que o que a gente sabe hoje é melhor. Então vamos destruir o passado para que a gente construa uma nova sociedade totalmente nova, de acordo com as nossas opiniões, com aquilo que a gente acredita no presente. Esse é o espírito revolucionário, não é o espírito da reforma, não é o espírito do protestantismo, do cristianismo ao longo dos séculos. Pro revolucionário, fazer uma reforma é sempre pouco. Mas é um lema da reforma sempre continuar reformando. Sempre temos coisas para reformar. A tradição, ela não é boa em si mesmo. O passado não é bom por si só. Existem coisas que nós, como seres humanos pecadores, precisamos reformar na nossa vida, na prática da igreja, mas sem desconsiderar aquilo que os nossos pais nos ensinaram. E aí é bom usar essa palavra, os nossos pais, porque todo esse assunto que temos conversado aqui
está relacionado a qual dos mandamentos que a gente vem falando aqui? Honra teu pai e tua mãe. É por causa do espírito desse mandamento, de honrar pai e mãe, que a gente preserva os ensinamentos que nos foram transmitidos. Que a gente não considera como se aquilo ali fosse nada, como se aquilo ali fosse lixo. Então vamos destruir para construir o novo, porque a gente sabe mais. Quem honra pai e mãe, quem guarda o 5º mandamento, valoriza, estima a tradição que foi passada. E percebe que se há coisas para consertar, então a gente reforma. Mas a gente não precisa destruir o que foi legado. Beleza? Deu para relembrar aí um pouquinho? Então vamos avançar no nosso assunto de hoje. Eita! E aí? Quando a gente, na primeira aula sobre esse assunto, nós conversamos sobre algumas definições, né? Por exemplo, a gente falou sobre hierarquia. Você lembra? Qual é o antônimo de hierarquia? Anarquia, falta de ordem, falta de uma escala de classificação. Mas, nitidamente, e os nossos símbolos de fé trabalham essas ideias de que a submissão ocorre quando há alguém que é superior a mim. Superior não no valor que a pessoa tem, mas a ideia de superior e inferior, que tanto incomoda a sociedade contemporânea, quando a gente usa essas palavras, superior, inferior, eu como inferior devo me submeter às autoridades superiores. Essa ideia de inferior, superior, não é de mérito, não é de valor, mas é de posição. Deus colocou pessoas numa posição mais elevada do que a nossa. Sim, o pai e a mãe dentro de casa estão numa posição superior. Não é simétrico, não é essa ideia igualitarista. Ela é muito do espírito da nossa época. Mas Deus colocou os pais numa posição superior aos filhos. Nessa relação, os filhos são inferiores. Não quer dizer que eles têm menos valor, mas que eles têm o dever de se submeter por amor a Deus, por obediência ao 5º mandamento, eles se submetem à autoridade dos pais. E é dever dos pais, também por obediência a Deus, obediência ao mandamento, fazer cumprir essa autoridade que foi dada a eles. Ensinar os filhos a se submeter a pai e mãe. E a gente viu que se o filho aprende isso em casa, ele vai levar isso para a vida também, ele vai levar isso para as relações sociais dele fora da casa. Mas aí, hoje, eu quero meditar com você sobre como é que funciona, como a palavra de Deus ensina que deve ser a hierarquia ou o sistema de autoridades dentro da vida da igreja. Porque a gente viu que o 5º mandamento ele se refere ao pai e à mãe dentro de casa, se refere às autoridades civis, governos, política, chefe do trabalho, mas se refere também às autoridades da igreja. E aqui já relembro a você um pouco do que a gente refletiu no início. Se o pai e a mãe ensinam seu filho, sua filha, a serem submissos ao pai e à mãe em casa, esse pai e essa mãe estão formando uma geração de crentes que também vão aprender a se submeter às autoridades eclesiásticas, que vão saber o que é se submeter aos líderes da igreja. E sim, Deus estabeleceu uma liderança específica na igreja. Mas, na nossa sociedade, muito influenciada por essas visões românticas, que são transgressoras por natureza, que são antipáticas a toda forma de autoridade, não é? A gente já, desde criança, a gente já é ensinado a olhar com uma certa suspeita a todo mundo que tem alguma posição de poder, né? Alguma posição de autoridade, alguma posição superior. Então a gente aprendeu que se alguém está ali naquela posição de autoridade, é um superior a nós, eu tenho que sempre ter uma reserva com ele, eu sempre tenho que ter um pé atrás.
nesse clima cultural, como é que fica então a questão das hierarquias e das autoridades que Deus estabeleceu para a sua igreja? E aí a gente tem um verdadeiro carnaval, né? Na igreja evangélica hoje, essa questão da autoridade, quem é que é autorizado por Deus a ser líder de uma igreja? Certo? Essa é a questão que eu quero que você tenha em mente hoje. Quem são as autoridades, biblicamente falando, que são autorizadas, ordenadas por Deus para exercer essa função na igreja? Será que é todo mundo, né? E aí essa foto eu tentei traduzir um pouquinho aí, dessa liderança da igreja cristã, né? Tá bem pluralista aí, né? E aí uma pergunta que surge, por exemplo, será que pode pastora? Será que pode, né? Daria para a gente tem notícias aí de muitas outras coisas, né? Muitas outras pessoas. Quem é que Deus autoriza? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Então, vamos passear um pouquinho sobre esse assunto. E aqui, para essa aula, eu estou baseando essa aula num livro, um compêndio sobre esse assunto. É um livro dessa grossura, eu ia trazer hoje, terminei sem trazer, chamado A Igreja de Cristo, do James Bannerman. É um livro fundamental sobre esse assunto do poder da igreja, das autoridades da igreja, a liderança da igreja. Vai tratar sobre forma de governo, né? Inclusive ensinando por que a gente adota, por exemplo, a forma de governo que a gente adota na Igreja Presbiteriana do Brasil. A forma de governo presbiteriana. Por que não é, por exemplo, como na Igreja Batista? Já fui da Igreja Batista, membro. Na Igreja Batista é bem diferente. O modo de governar a igreja é bem diferente das igrejas que adotam o sistema presbiteriano. Na Igreja Episcopal, que é aqui em Pernambuco, aqui em Recife, é bem forte, né? A Igreja Episcopal, a Igreja Anglicana, já é outra forma de governo. A Igreja Católica, né, como um ramo aí da cristandade, também adota uma outra forma de governo. Por que a gente adota a forma de governo presbiteriana? Você tem lá, só para isso aí, quem passou pelo qual a novidade, deu para estudar isso na minúcia. Mas o governo presbiteriano, como é que ele é estruturado? Alguém poderia dar uma breve explicação aí? Como é que é o governo presbiteriano, gente? A forma de governo presbiteriana. Estou falando grego. Como é que a nossa igreja é governada? Quem são os líderes da igreja? O presbitério. Presbitério litorâneo. O presbitério ele é formado por um conjunto de igrejas. A nossa igreja ela faz parte do presbitério litorâneo. Mas a nossa igreja local, Presbiteriana Pedras Vivas, quem é que lidera essa igreja? O conselho. Né? O conselho é formado por quem? É constituído por quem? Presbíteros. Esses presbíteros, eles governam a igreja, eles lideram a igreja. Mas esses mesmos presbíteros, eles foram eleitos pela igreja. Então, a igreja governa a si mesma por meio de um governo que é representativo. A igreja escolhe, debaixo de oração, debaixo da instrução bíblica, aqueles homens que vão representar os interesses da igreja, que vão governar a igreja, cuidando do bem da igreja, mas as decisões no dia a dia, no mês a mês, quem toma as decisões da igreja não é a membresia toda, votando. Quem é a favor, quem é contra? Esse é o sistema, por exemplo, da Igreja Batista. Por que a gente não toma as decisões da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas com voto? Vamos pintar essa parede aqui. Quem é a favor? Quem é contra? Vota. Não é assim. A igreja presbiteriana, ela segue o governo presbiteriano. A forma de governo presbiteriano é um conselho de presbíteros
que governa a igreja. Isso vem da onde? Né? Por que que é assim? E aí, o conjunto de vários conselhos, aí forma o presbitério. O conjunto de vários presbitérios, aí forma uma instância superior, que é o sínodo. E o conjunto de todos os sínodos do Brasil forma o Supremo Concílio, que é a instância maior da igreja presbiteriana. A gente resumiu bem selvagemmente aqui a forma de governo da IPB, tá? Mas vamos falar mais sobre isso. Então, vamos pensar aqui do início, bem devagarinho. Veja o que o Bannerman ele começa afirmando. O cristianismo é uma religião social. Isso é uma verdade bem simples. Somos uma sociedade, um conjunto de pessoas, certo? Aí ele diz, algum tipo de poder, ou ordem, ou jurisdição, precisa existir em toda e qualquer sociedade. Toda sociedade na face da terra tem que ter algum tipo de poder, algum tipo de governantes, de governo, tem que ter uma ordem, senão se não tiver nenhuma hierarquia, vira o quê? Uma anarquia. Então, basicamente é isso que ele está começando aí a desenvolver no raciocínio dele. Desorganização, uma bagunça. Se cada membro for seguir o lema de Caetano Veloso, que a gente viu na aula passada, é proibido proibir, alguma sociedade vai se manter debaixo desse slogan. É proibido proibir. Eu quero essa parede vermelha, pinta de vermelho. Ah, não, mas eu quero amarela. Imagina, cada membro querendo fazer o que bem quer. Não há sociedade que subsista dessa forma. Então ele diz, a igreja ela é uma religião social, o cristianismo, e como toda e qualquer sociedade regularmente constituída, de qualquer tipo que seja, pela própria natureza dessa sociedade, né? Então é preciso algum tipo de ordem ou poder. Aí ele cita Calvino nas Institutas. Calvino diz assim: nenhuma cidade ou povoado pode subsistir sem magistrado e sem governo. Assim também a Igreja de Deus. Isso aí é a lógica, é o senso comum, certo? Tem necessidade de certo governo espiritual completamente distinto da ordem civil, como qualquer sociedade humana. E aí, duas coisas são essenciais para qualquer sociedade humana. Que coisas são essas? Ministros. A palavra ministro significa aquele que serve. As autoridades, elas são colocadas para servir uma dada sociedade. Né? Não é para ser servido. Jesus inverte, o Evangelho inverte essa ordem. A autoridade não é aquele que manda e é servido, bajulado pelos outros. Mas a autoridade, ela existe para servir aos interesses e ao bem comum da sociedade. Paga-se um preço. Sim. O coração humano, não é, Moel? Não está no seu estado normal. Vocês lembram disso? Houve um evento trágico que corrompeu o nosso coração, a queda. Mas, biblicamente falando, a autoridade ela existe para servir aos liderados. Então, toda sociedade precisa ter ministros de algum tipo para governar, aquele que representa o pensamento da comunidade para conduzir os seus negócios e para agir em seu favor, e precisa também de leis de algum tipo, porque os próprios ministros, eles mesmos são sujeitos a essas leis que governam a sociedade. Senão, não é mais governo em favor da sociedade, é ditadura. Qualquer semelhança com a vida real no Brasil não é por acaso. Né? Quando as leis são abandonadas, quando as leis do país, da sociedade, elas vão sendo abandonadas, abusos de autoridade acontecem. Então, o Bannerman está colocando assim: toda a sociedade, e a igreja não é diferente, precisa ter ministros e leis próprias para poder ela existir. Essas leis servem para regulamentação
interna e para a ação externa também daquela sociedade. Para que a sociedade não entre em total confusão e desordem, é necessário que as ações, tanto dos seus membros como dos seus ministros, baseiem-se em alguns princípios ou regras fixas. Uma sociedade não pode se basear em regras que ficam mudando toda hora. Hoje é, amanhã não é. Mas o que traz estabilidade para uma sociedade são instituições fixas, sólidas. Não é isso. A gente ouve, inclusive, tem se discutido isso aqui no Brasil, né? Instituições fixas, leis que são fixas, pré-estabelecidas. A igreja possui também um poder de ordem e de ação. Mas aí uma pergunta que nos vem: da onde vem? Qual é a origem do poder da igreja? De onde vem o poder da igreja? Veja, o poder que as autoridades da igreja têm não é um poder que é dado por consentimento dos membros apenas. Vamos pensar aqui. Estou lembrando o exemplo mais rápido, pensando na pelada centenária quase. 56 anos uma pelada acontece. Você acha que isso existiria se não tivesse ordem, se não tivesse ali uma coisa bem organizadinha, uma hierarquia bem direitinha, lideranças? Tem regulamento. Estatuto é a lei. Esse estatuto é a lei que regula ali aquela... E tem líderes que são votados, são eleitos. Ok, tem ministros e tem lei. Então, por isso que está durando 56 anos. Né? Mas veja, é uma sociedade livre, não é? É uma organização ali privada, não é? Que, por consentimento, os membros resolveram colocar tais pessoas como líderes, e aí esses líderes servem aos interesses de todo mundo. Então, um clube é assim, não é? A liderança, uma associação de bairro e outras associações assim, associações dos servidores públicos. Então, você tem ali os membros por convenção, né? Por um consentimento mútuo, eles indicam voluntariamente uma pessoa para ser o líder. Outras sociedades, né, o poder vem determinado de cima para baixo, do Estado. É o Estado que nomeia, vai ser tal pessoa, vai ser o líder. Certo? A igreja não funciona assim. A origem da autoridade que as autoridades da igreja têm não vem nem do consentimento, nem de uma imposição do Supremo Concílio. Não é o Supremo Concílio quem diz, a Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, quem vai ser os presbíteros da igreja. Você percebeu isso? Mas tem outras formas de governo que são assim. Você sabia disso? Na igreja episcopal, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá bom? Eu estou só relatando o fato. A interpretação eu não vou dar hoje. Mas o fato, na igreja episcopal, o bispo é quem diz lá quem vai ser o pastor da igreja local de tal bairro. É o bispo quem nomeia. Na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, não é assim. Certo? Mas também não é um consentimento somente da membresia. Não é só uma questão democrática. Certo? Qual é a origem do poder da igreja? A igreja extrai a sua autoridade de uma fonte diferente e mais elevada do que apenas o consentimento ou a imposição do Estado. A origem do poder da igreja ela é mais sublime, nos afirma aí o Bannerman. Alguém pode ler esse trecho aí rapidamente?
Então, em outras palavras, quem governa a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Os ministros da igreja, eles são ordenados e eles recebem essa autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. As leis da igreja, ou a lei da igreja, a lei que regula a vida dos membros da igreja, ela nos foi transmitida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As ordenanças de Cristo, as instituições da igreja, a igreja age em nome de Cristo. O que a igreja faz é ordenado e ensinado e repassado para nós, não meramente de um consentimento da comunidade, mas é dado pelo próprio Cristo. E aí a gente vai ver em textos bíblicos como é que isso funciona, por que ele afirma isso. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, afirmamos que a igreja tem uma lei. Qual é a lei que regulamenta a vida da igreja? Palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é? A regra para o uso e a administração do poder da igreja é a palavra de Deus. A vontade de Cristo, como revelada e expressa na Bíblia, precisa ser a lei da igreja. A igreja presbiteriana, ela tem uma constituição que regulamenta a parte jurídica, mas essa constituição, ela está sujeita e submissa aos princípios da palavra de Deus. Ela não fere a palavra de Deus. A igreja presbiteriana do Brasil tem os seus símbolos de fé. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Breve Catecismo de Westminster. Mas esses símbolos de fé, eles estão sujeitos e submissos e sistematizam a palavra de Deus. Eles não são contrários, não se opõem à palavra de Deus. E neles mesmos está, a Confissão de Fé de Westminster já começa, primeiro capítulo dela, falando sobre a supremacia da palavra de Deus. Certo? Então, é a Bíblia quem regulamenta a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. A lei para nós é a palavra de Deus. Ou seja, quando dois membros estão discordando de opiniões, qual é a palavra final? Palavra de Deus. Nem é a minha opinião, nem é a opinião do outro irmão. É a palavra de Deus. Quando há um conflito na igreja, quem é que prevalece no final? É a palavra de quem? Grupos na igreja. Um grupo está pensando de uma forma, outro grupo está pensando. Um grupo pensa que tem que pintar de vermelho, outro pensa que tem que pintar de amarelo. Como é que a gente resolve essas questões? Com base nos princípios da palavra de Deus. Ou naquilo que é explícito na palavra de Deus, ou naquilo que pode ser lógica e claramente deduzido da palavra do Senhor. Mas é a Bíblia quem regula as ações da igreja. O Breve Catecismo de Westminster, na pergunta logo de número 2, já fala sobre isso. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Resposta, vamos ler aí a uma só voz. A palavra de Deus. Gozar. Então, é a palavra de Deus a regra que regula, a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Outros ramos do cristianismo, né, que terminam se divergindo muito da sã doutrina, por causa disso, não tem, por exemplo, a Bíblia como a única regra de fé e prática. Tem a Bíblia e outros documentos. A Igreja Católica, por exemplo, é assim. Ela considera a Bíblia como a regra para a sua vida, mas também as encíclicas e as bulas do Papa. Como se o Papa afirmar, olha, a partir de agora é assim. Então, para um católico, isso é lei. Para um católico romano, isso é lei. Então,
eles não dizem, olha, a Bíblia não tem valor. Para eles, eles afirmam que a Bíblia tem valor, mas tem valor junto também com as afirmações dos sacerdotes da igreja. Então, a Bíblia não é a única regra. É a Bíblia com isso aqui. Outras igrejas, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a Bíblia, mas tem também os escritos da profetisa Ellen White, em pé de igualdade, como revelação divina. Então, nesse caso, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. É a Bíblia, mais isso aqui. Nós afirmamos diferente. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. E o catecismo ainda detalha mais para não deixar nenhuma dúvida. A Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Porque há igrejas que desprezam o Velho e ficam só com o Novo. E dizem que para hoje só vale o Novo. Tem igrejas que focam muito no Velho Testamento e esquecem do Novo. Então, não é assim. É a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, os dois, em harmonia, que são a regra de fé e prática, a única para a igreja. Diga, Moel. Existe a Igreja Católica Oriental. É outro ramo, que eles têm outro líder supremo. Eles têm um líder que é o equivalente ao Papa, mas do Oriente, e não o Papa de Roma. A Bíblia Católica tem livros a mais, os livros que foram considerados apócrifos, porque não são inspirados por Deus. Ao longo da história inteira da igreja, as igrejas, via de regra, não consideravam aqueles livros como inspirados. Sabe por quê? Porque eles entram em contradição com os outros livros da Bíblia. Então, as comunidades cristãs inteiras, ao longo de séculos, estranhavam. Tem coisa estranha nesse livro aqui, né? Não bate com o ensino canônico. Então, eles estão fora do cânon bíblico. Mas a tradição católica, né, por ter essa força tão grande, eles resolveram manter esses livros como parte do cânon, certo? E aí a gente não teria tempo aqui para discorrer sobre isso, mas essa questão da canonicidade dos livros bíblicos é muito interessante, é muito valiosa, faz parte da história da igreja, tem a ver com a interpretação, a doutrina da interpretação bíblica também, e os princípios de interpretação da Bíblia, né? Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Bom, então já vimos qual é a lei que rege a igreja, a palavra de Deus. Mas a gente compreende também que a Bíblia instrui quais são os ministros da igreja. A igreja, como toda sociedade que se preze para funcionar direito, ela tem os seus ministros. Quem são, então, os ministros da igreja? Veja o que diz, por exemplo, Mateus, capítulo 18, capítulo 28, versos 19 e 20. Alguém pode ler em voz alta? Então veja, nessa grande comissão do Senhor Jesus, que Ele deixou para os discípulos, já está embutida aí, não vou colocar assim, não é uma dupla liderança, é uma liderança só. Mas essa liderança, ela tem uma agência humana e tem uma agência divina. Já na grande comissão, a gente já percebe isso. Quando o Senhor Jesus estava próximo ali de ascender aos céus, Ele deixa essas últimas palavras para os discípulos, e nessas palavras a gente já percebe que existem seres humanos que governam a igreja, e esse papel de governar a igreja envolve o ensino de todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou, certo? É papel da liderança ensinar corretamente, conforme os ensinos que recebeu de Cristo, certo? Mas existe um aspecto divino também.
quando o Senhor Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o que o James Bannerman ele coloca como uma agência divina. Então, é por meio de homens, esses homens são os instrumentos dessa liderança da igreja, mas esses homens eles estão com o Senhor Jesus Cristo, né? Como os crentes estão com o Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Então é no poder de Cristo, é na autoridade de Cristo. Antes ele diz, nesse mesmo contexto aí: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos. Essa não é uma fala direcionada só para os líderes da igreja, mas pressupõe uma liderança, pressupõe um ensinamento que vai organizar, vai reger essa comunidade de discípulos para frente. Então vamos ver isso com mais detalhes. Lá na carta de 2 Timóteo, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, olha o que ele diz: e o que da minha parte ouviste, isso é Paulo falando para Timóteo. Olha o que ele diz para Timóteo: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? A homens fiéis e também idôneos. Para fazer o que, meus irmãos? Instruir. Você está vendo a mesma ênfase. A instrução, o ensino da doutrina, o ensino bíblico. Então Paulo está dizendo ali para Timóteo: olha, Timóteo, o que você ouviu de mim, Paulo como apóstolo, aquele que recebeu diretamente de Cristo a comissão para liderar a igreja, o que você recebeu de mim, você também instrua a quem? A homens fiéis e homens idôneos, que tenham lisura, que sejam fiéis, para que eles governem essa igreja. Então veja, a própria ideia de uma tradição nesse sentido, daquilo que é passado de um para o outro, com fidelidade, a mesma coisa, né? O que foi ouvido, você dá atenção ao que foi ouvido, então você repassa a outros homens. Não, isso aí não combina em nada com a mentalidade revolucionária. Você percebe? Não, a igreja, ela não começa... uma geração nova de pastores, eles não devem, não podem começar, não estão autorizados a começar a governar a igreja por um método totalmente novo da cabeça deles, ou usando a partir de uma lei nova. É a mesma lei que você recebeu, ensina a homens idôneos e fiéis, que sigam nessa mesma lei, nesse mesmo governo, para que depois eles também instruam a outros e façam a mesma coisa, e isso veio até nós hoje. Nesse sentido, a igreja, ela é conservadora, ela permanece exatamente como, ou deveria permanecer, exatamente como Cristo ordenou aos apóstolos. A igreja é apostólica, ela mantém-se no ensino dos apóstolos. É essa régua que faz uma igreja ser fiel ou não, uma igreja ser igreja de Cristo ou não, se ela permanece nos ensinos de Cristo, nos ensinos recebidos dos apóstolos. Se ela sai disso aí e busca revolucionar, inventar a roda, seguir o último modismo, ela passa a se desviar da rota e muitas vezes até a deixar de ser igreja de Cristo. Não é verdade? Isso. A igreja não se alimenta de novas revelações. Não existe base bíblica para um líder da igreja dizer assim: eu recebi uma nova revelação agora para a igreja, né? E aí ele dá. O que o líder da igreja faz é apenas transmitir a palavra. Esse foi um dos lemas da reforma. Sola Scriptura. Os reformadores, eles não inventaram a roda. Eles só fizeram voltar às escrituras, de onde a igreja nunca deveria ter saído, mas na Idade Média saiu. Isso mesmo. Então veja, os apóstolos providenciaram um competente grupo de pastores e mestres
que os sucedessem. O apóstolo Paulo, ele tomou providências, instruindo aquela nova geração ali, aquele pastor novo, que era o Timóteo, para procurar um grupo competente, homens fiéis e idôneos, para ensinar, para ser mestres ali, para suceder, porque os apóstolos não são imortais, né? Mas o ensino é. Então, providenciaram para dar continuidade. Paulo falando a Tito, a outro líder da igreja, que iria ali ser a próxima geração que ia suceder os apóstolos, Paulo disse assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, fizesse o quê, meus irmãos? Constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Olha, Tito, em cada cidade você constitui aí, organiza presbíteros. E essa constituição se dava por meio da eleição. As igrejas elegiam os presbíteros, mas Tito era para estar fiscalizando que isso acontecesse. É para isso acontecer. Em cada igreja é para ter os seus presbíteros. E esses presbíteros devem ser como? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Essa deve ser característica do ministro da igreja. Ele deve ensinar a palavra de Deus, ser apegado à doutrina, à palavra fiel, para tanto ensinar, quanto também convencer as muitas pessoas que entram para contradizer os ensinos dos apóstolos. Muitas vezes de forma sutil, as famosas heresias. Isso não é novidade, isso não é dos nossos dias. Em toda a história da igreja sempre teve aqueles que queriam contradizer, que queriam se rebelar contra as autoridades estabelecidas na igreja. Desde a época de Moisés, né? Miriam, Arão já se rebelam ali e são punidos pelo Senhor. E em toda a história da igreja isso acontece. Então, os presbíteros, eles devem também refutar isso. Não, esse texto não é base para isso, mas assim, no Novo Testamento, o que a gente percebe é que todas essas figuras, os termos são diferentes, mas eles se referem à mesma figura. E eu vou mostrar isso logo mais, assim. Em alguns momentos, esses ministros são chamados de pastores. Em outros momentos, a mesma figura é chamada de presbítero. Às vezes é chamada de bispo, que já é uma palavra mais estranha para nós, presbiterianos. Mas são sinônimos textuais ali. São termos intercambiáveis. Pastor, mestre, bispo, presbítero, é tudo a mesma figura. Não há diferença entre os pastores e os presbíteros. A gente faz essa diferença entre presbítero regente e presbítero docente, ela tem amparo bíblico, né? Porque alguns se dedicam exclusivamente a essa pregação do evangelho, seria a figura do presbítero docente, enquanto que outros estão também ensinando, todos lidam com o ensino. Todos têm que ser apegados à doutrina fiel e ensinar essa doutrina. Mas alguns fazem exclusivamente isso e lideram a igreja. Então a igreja presbiteriana e a reformada reconhece o presbítero docente, que a gente chama de pastor, que é o servo, mas também o conselho, que são os presbíteros. Mas o pastor, ele é presbítero também. E os presbíteros, eles pastoreiam a igreja também. Então, é o mesmo ofício, presbíteros. O outro ofício são os diáconos, são líderes da igreja também, mas de outra ordem. Isso mesmo. Então, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários
os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aí a gente já vê, Áurea, um pouco mais uma certa distinção. Os presbíteros que presidem bem, mas alguns que ele diferencia. Veja, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, certo? Mas ambos ensinam, estão ali ensinando. Então veja, esse texto aí de Timóteo, ele já aponta para o dever nosso como rebanho, o dever do membro. Qual é o dever do membro, né? Que o Bannerman ele fala assim, esses aí são os deveres impostos ao rebanho. Qual é o dever de um membro? Se Deus instituiu uma lei e se Deus instituiu esses ministros, como é que o membro deve reagir a essa instituição dada por Deus? Esse texto ele aponta para a gente. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. A igreja deve honrar a esses ministros. A igreja deve se submeter com distinção, com honra, valorizando esses líderes da igreja, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Assim como acontecia no Antigo Testamento, que a gente leu hoje, inclusive, que os levitas, a porção deles era o Senhor, eles recebiam os dízimos e eles viviam para o serviço, mas por se dedicar a esse serviço, eles não trabalhavam em outra coisa. E aí a comunidade se juntava e honrava eles e cuidava deles, dando sustento para eles. Essa é a base bíblica que permanece até os dias de hoje, permanece no Novo Testamento. A igreja deve honrar aos seus ministros. E aí fica uma pergunta pastoral para nós. Como anda a sua consideração aos líderes da igreja que o Senhor estabeleceu? Como anda a honra que você destina aos líderes da igreja? Quando um oficial da igreja, ele vem exortar você, ele vem, às vezes, reclamar de alguma coisa que foi feita, uma exortação, ele vem ensinar. Qual é o valor que a gente dá a esse trabalho que esses homens se afadigam para fazer? Que tipo de valor, de reconhecimento a igreja dá para os seus ministros? E o Bannerman vai falar. É dever do rebanho considerar isso, considera, honra, né? E aí, sim, esse é o slide que eu me referi. Nomes e títulos dados aos pastores e mestres nas Escrituras. Veja, 1 Coríntios 3:5, a gente não vai ter tempo de ler os textos aqui, mas Paulo se refere aos ministros de Cristo. Ministros de Cristo, essa terminologia, está lá em 2 Coríntios também. Por vezes também ele se refere como despenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que é um dispenseiro? Alguém sabe explicar o que é um dispenseiro? Ops. Despenseiro. Lembra alguma palavra em português? Isso. Não tem a despensa da casa? O que é que fica na despensa? Os mantimentos, a comida, os recursos. Então, o despenseiro é o cara que cuida da despensa. Que ele vai lá, a minha casa está precisando de uma sopa agora forte, sustância. Ele vai lá, pega os ingredientes, junta e dá. O despenseiro, ele serve, né? Ele tem essa função de servir. Ele gerencia para que aquela despensa não fique vazia, que permaneça ali, com aquilo que a comunidade precisa. Ele gerencia isso. Então, despenseiros dos mistérios de Deus, daquilo que foi revelado na palavra de Deus. São esses mistérios de Deus. São também chamados, as mesmas figuras são chamados de embaixadores de Cristo. Um embaixador de Cristo, o que é que um embaixador faz? O embaixador da Argentina no Brasil, ele faz o quê? Representa os interesses da Argentina no Brasil. Não é isso? O embaixador é um representante. Se os líderes da igreja, eles são chamados de embaixadores de Cristo,
eles estão representando quem? Cristo, para a sua igreja. Né? Uma vez eu dei esse exemplo para uma classe, uma turminha de crianças, né? Eu disse assim, imagina que tal presidente, não vou dizer o nome do presidente aqui, ele estava com um encontro marcado aqui para visitar essa escola, certo? Mas de última hora ele adoeceu, não pôde ir. Aí ele vai e envia um embaixador. Esse embaixador, quando ele chegar na escola, como se diz aqui no Nordeste, é o mesmo que você está vendo o presidente. Não é não? Ele vai falar em nome do presidente, representando os interesses daquele governante. O governante da igreja não é o embaixador. O governante da igreja é Cristo. O embaixador, ele representa Cristo. Ele representa os ensinamentos de Cristo, a ordem dada por Cristo. E ele mesmo é submisso a Cristo. Se ele estiver falando coisa que não vem de Cristo, desobedeça. Sim. São chamados também de trabalhadores da seara do Senhor. Esses ministros, eles são trabalhadores da seara do Senhor. É o Senhor da seara quem envia trabalhadores para a sua seara. E aí os mesmos termos, bispo e presbítero. Eu vou pedir para você abrir, deixa eu avançar aqui, gente. Aqui é a estrutura da IPB que eu falei no início. Mas eu quero que você abra aí, Atos 20. Abra aí rapidamente. Com isso a gente vai terminar a aula de hoje. Atos capítulo 20. Só dar uma olhadinha aqui. Atos 20, veja o versículo 17. Alguém pode ler em voz alta? Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja, certo? E aí o texto vai continuando, a gente vai poder ler tudo aqui, mas lá na frente, quando então esses presbíteros vêm, atendem a esse chamado e vêm se encontrar, Paulo então, no verso 28, lê o 28 agora. Vos constituiu o quê? Bispos. Você percebe aí? É o mesmo ofício. Presbítero e bispo é a mesma coisa. Essa palavra bispo significa supervisor. É um supervisor daquela comunidade maior. Então veja, Paulo manda chamar os presbíteros. Quando ele está falando com os presbíteros, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu por bispos. Sinônimo textual. Presbítero é bispo, bispo é presbítero. Não faz sentido dizer que tal pessoa é o bispo. Ele está aqui, na hierarquia. Aí depois tem presbíteros. Não, é a mesma figura no Novo Testamento. Presbítero e bispo é a mesma figura. E essa figura, ela foi constituída por bispo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou na igreja. Para que ele colocou? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Para que Deus constituiu, por meio do seu Espírito Santo, alguns homens como bispos da igreja, como presbíteros da igreja, para pastoreardes a igreja de Deus. Essa igreja que é preciosa para ele, porque ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue. E ele não vai deixar como uma banda voou, né? Como uma casa de mãe Joana, que não tem governo, que não tem lei, que não tem regra. A igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, ela é preciosa para ele. E ele governa essa igreja por intermédio de homens,
que o Espírito Santo levantou e constituiu para pastorear a igreja do Senhor. Não é isso? Fala-se dos presbíteros da igreja do Novo Testamento como os administradores, pastores, bispos, despenseiros, governadores, palavras que contêm todas elas, ou mais ou menos a ideia de autoridade e de poder, de governo distinto da função por elas exercida. Caso aceitemos como verdadeiro que por instituição divina existem governadores na Igreja de Cristo, ocupando uma função distinta dos membros, veja, a função desses é diferente dos outros membros, porque Deus constituiu alguns para esse encargo, para essa função. Então, é impossível conciliar essa proposição com o princípio da independência, o qual afirma a necessidade de uma cooperação oficial de toda a igreja para validar os seus atos de governo. Se Deus instituiu alguns para governar a igreja, por que precisa, então, para validar esse governo, essas decisões, a igreja votar? Né? Isso que ele está chamando lá, no século XIX, de princípio da independência, é esse princípio democrático, da igreja toda votar sobre todos os assuntos. Se Deus separou um grupo para fazer isso, para representar Ele, para pastorear o restante do rebanho, então é sobre esses que pesa essa responsabilidade. Então a igreja não precisa votar para validar, porque essa validação já foi dada por Cristo. Foi Deus que deu autoridade para esses homens governarem. Porém, esses homens eles são eleitos pela comunidade. E então, eles representam a comunidade, os interesses e para o bem da comunidade, especialmente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente deu uma pincelada. Minha intenção aqui era clarear como funciona e como é a autoridade da igreja. Como isso é diferente daquela visão romântica, transgressora, rebelde, que é contrária a toda autoridade. A igreja do Senhor, ela tem uma autoridade, ela é muito organizada, e essa autoridade ela foi dada pelo próprio Senhor. A igreja do Senhor tem os seus ministros e tem a sua lei específica também, dada por Deus. Amém? Nenhuma novidade, né? Mas é assim mesmo, a igreja vai seguindo sem essas novidades. É só seguir a doutrina que nos foi transmitida, como está na palavra de Deus. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Sim. Conhecer a palavra. Isso. Verdade, Raquel. E já discorda de cara. Mas vem cá, tu estudou na palavra de Deus isso? Às vezes tem gente que diz assim, para mim, isso é besteira. Tipo assim, a liderança da tua igreja não considerou besteira. A liderança da tua igreja iniciou determinada direção, que seja, né, para a igreja a partir dali começar a andar. Porque aquela liderança julgou importante para a igreja. Sabe quando ele foi lá na despensa e viu assim, a igreja está meio fraca nessa área, está precisando disso aqui. Debaixo de oração, meu irmão. Não é brincadeira, não. Debaixo de oração, no temor do Senhor, procurando ouvir a palavra do Senhor, sendo falhos, sendo humanos, mas buscando no Senhor, em conselho, em reuniões, a liderança se debruçou sobre aquele assunto na palavra e julgou assim, por exemplo, vamos modificar aqui o modo como a gente canta na igreja. Você acha que isso foi aleatório? Foi uma vontade. Eita, vamos mudar. Tá mesmice, vamos mudar. Foi assim? Não. A igreja, a liderança se debruçou sobre esse assunto. Para quê? Para a gente voltar sola escritura. Como é que a Bíblia fala sobre o louvor na igreja? Sobre a liturgia do culto? Qual é a teologia do culto bíblica? Não foram poucas reuniões não que a gente teve sobre esse assunto.
Aí a igreja, então, a liderança, então, vamos implementar isso na igreja. Aí um membro diz assim, pois para mim é uma besteira isso. Eu não vejo problema nenhum com ser de outro jeito. Aí a pergunta que me vem à mente é assim, e a tua liderança? Para a tua liderança tem problema, né? Para a tua liderança esse é um assunto de importância. Não seria o caso de você raciocinar sobre isso, pensar sobre isso, procurar se informar sobre isso? Procura um líder da igreja. Tem dúvidas sobre o assunto? Vamos conversar, vamos abrir a palavra junto, vamos orar junto. Considera o que esse líder está dizendo. Mas a postura romântica pós-moderna já é de cara, eu discordo. Certo, mas por que tu discorda? Vamos arrazoar aqui diante da palavra do Senhor. Nem é a minha opinião, nem é a sua. É a palavra do Senhor, a lei da igreja. É a palavra do Senhor, a palavra final. Então vamos deixar a palavra do Senhor pastorear a igreja do jeito que Ele determinou. Então muito bem colocado isso, Raquel. Assim, antes de discordar, isso eu falo lá em casa para os meus filhos. Às vezes é assim, sabe? Não sei se já aconteceu nas casas aí dos que são pai. Está lá o livro de matemática. Tem um exercício lá. Eu acho que esse enunciado está errado. Vem cá, não é melhor você primeiro duvidar do cálculo que você fez? Um enunciado do livro pode estar errado? Pode. Tem um erro de digitação? Pode. Mas antes de já de cara suspeitar disso, suspeita de você primeiro. Refaz aquele cálculo, vê se não foi tu que errou. E aí depois sim, não estou conseguindo. Quem sabe foi um erro do livro, né? Estou dando um exemplo, uma comparação, vocês entenderam o ponto? É assim, antes de já discordar, pensa, por que isso? Por que a liderança fez esse movimento todinho para mudar isso? Há um porquê. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Não estou entendendo, procura entender, busca ajuda, né? E se notar que a liderança falhou, exorta a tua liderança. Há um modo de fazer isso também, porque somos humanos tão pecadores quanto. Há um caminho a ser feito, com respeito, com honra, né? E assim a igreja do Senhor vai sendo governada, não é? Que a palavra, que a gente volte, né, a esse princípio, sola scriptura, que a gente volte só a palavra do Senhor, para que a Deus seja somente a glória, só lhe deu glória. Amém? Vamos orar? Pode orar, Michel, por favor.